eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um pinguim natalino. Aqui nós temos o risco, nós vamos começar pelo vermelho da touca. Eu vou preencher com vermelho vivo. Agora, só com um pouquinho de preto no pincel, a gente vai fazer uma sombra. Aqui embaixo, aqui ó, nesse risquinho do meio. Aqui atrás dessa outra parte aqui, que é branquinha. Você viu que eu coloquei a tinta e agora eu tô espalhando. Não fiz uma linha. Vou pôr um pouquinho aqui. Vamos subir aqui, ó, tem uma curva. Eu vou subir um pouquinho aqui com esse preto. Um pouquinho de sombra aqui também. O contorninho. Aqui vou deixar ainda mais escurinho. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou voltar com o mesmo vermelho vivo, dando umas iluminadas assim, ó. Aqui ficou muito, vou tirar um pouco. Agora nós vamos fazer o pezinho. Para o pezinho, nós vamos preencher com amarelo ouro todos os dedos que o pinguim não tem, né? É uma patinha. Agora, um pouquinho de sombra com caramelo na parte de baixo aqui, ó, que tá encostada na barriga. Um pouquinho de sombra aqui nessa borda de dentro. E vou finalizar com o sépia. Aqui mais escuro ainda aqui, ó, no cantinho, mais escuro ainda aqui nesse cantinho. E por que não um pouquinho de luz nas pontinhas aqui, ó. Eu não separei, tá? Porque não é dedo. Eu tô iluminando só aqui a ponta da patinha. Só nesses dois ali. E agora, a gente vai trabalhar os pretos do pinguim. Tô trabalhando com o pincel número 2, tá? Tô fazendo tudo com o pincel número 2. Eu vou começar colocando preto nessa área aqui. Ó, aqui a gente tem a asinha, que também é preta. Aqui a gente tem a barriga, que é branca. Não vou fazer uma linha aqui, eu tô fazendo assim, ó, aqui. Não é pra ficar certinho. Pronto, terminamos com o preto aqui. Eu já vou fazer o processo de luz. Em seguida, nem lavei meu pincel. Azul Caribe. Bem no centro dessa área. Ó. Agora, eu vou colocar o preto aqui, ó, nessa área aqui da cabeça dele. Terminei aqui de colocar o preto, já vou seguir aqui, ó, na nadadeira dele, também tem uma faixa de preto. E depois aqui esse pedacinho do lado direito da barriga. Agora eu vou iluminar essas outras áreas que eu coloquei o preto, também com um pouquinho do azul Caribe. Aqui eu vou colocar, olha, no meio da testa e vou puxar para lá e puxar para cá. Para direita, para esquerda, tá vendo? Da esquerda é um pouquinho maior,
porque o espaço aqui é maior. E vou colocando a tinta, espalhando, com pequenas batidinhas, que vai ficar uma textura. Desse lado de cá, da barriga também, bem no meio, vou colocar um pouquinho de azul. E por que não aqui? Um pouquinho só, mas também vou colocar. Ainda falta fazer essa nadadeira, só que antes de fazer essa daqui, nós vamos fazer a barriga que tá por trás e o cachecol também. Mas eu quero que seque o preto, então enquanto isso, nós vamos fazer a lanterna. Aqui dentro a gente tem uma vela com uma luz. E eu vou começar com... Eu vou trocar de pincel agora. Eu vou pegar um pincel número 6, que tem um pouco mais de cerda, né? Um pouco maior. E vou dar uma pincelada de amarelo limão aqui no prato. Vou sujar o pincel com amarelo limão. E eu vou passar aqui, ó, bem em volta aqui da vela, o amarelo limão. Depois, eu vou pegar o amarelo ouro. Nem lavei meu pincel, tá? Vou sujar o pincel com amarelo ouro. Eu vou continuar. Agora, eu tô tomando cuidado para fazer bem redondo. E vou sair assim um pouco para fora com essa luz. Cuidado para não encostar ali no preto, porque ele tá úmido ainda e pode borrar. Já aproveito esse amarelo ouro para colocar aqui, ó, nessa área da lanterna. E aqui embaixo, volto com o pincel número 2 e agora com o caramelo. Vou fazer um contorno, um sombreado. E aqui embaixo também. Vou iluminar com um pouquinho do branco. Ó, vou pôr até uma pincelada inteira, assim, ó, pincel número 2, ó, inteiro. E aqui, assim. Vou usar o pincel número 0 para preencher de amarelo ouro a chama da vela. Uma pinceladinha de vermelho embaixo, aqui ó, embaixo na vela, e uma na vela não, na chama, e uma pincelada de branco em cima. A vela eu vou preencher com violeta cobalto. E com o pincel 0 novamente, eu vou colocar aqui ó, na parte de cima, um crespinho com branco e com umas apertadinhas de pincel eu faço o escorrido da vela. E agora com o branco puro eu vou fazer aqui uma pincelada bem em cima do risco e outra pincelada do lado de cá. É preciso que fique bem certinho. Agora, saindo dessa área aqui, eu vou fazer uma pincelada com o pincel inteiro. E do lado de cá também. Vou deixar assim mais curta, para aparecer transparência. Tenha certeza de que esse teu branco aqui cobriu totalmente o risco, tá? Vou fazer aqui uma segunda sombra
com um pouquinho do sépia. Aqui embaixo também. E com o pincel 0 novamente, vou fazer aqui, ó, na base da vela, eu vou pôr um risquinho com sépia. Mas você viu que não é em cima do risco branco. O risco branco tá aparecendo ali. Se por acaso, quando você estiver fazendo, invadir um pouquinho a área branca, você passa de novo assim, ó, o pincel 0, acertando. Eu vou colocar o branco em toda essa área aqui da bola, da pluma, e nessa área aqui da pluma do chapéu. Agora que eu terminei de preencher, eu vou pegar um pouquinho do violeta cobalto e vou pegar um pouquinho do azul Caribe. Misturo os dois. Olha, vai dar um tom de quase um ardósia. Se você tiver ardósia, pode usar. Se não, pode usar essa misturinha aqui. E eu vou fazer uma sombra. Toda a borda aqui dessa pluma, com pequenas batidinhas de pincel. Agora, dentro desse, que eu fiz um contorno, eu vou fazer uma meia-lua. Olha só. Agora eu vou trabalhar aqui no chapéu. Eu vou fazer a mesma coisa. No contorninho. Aqui, ó, vai ficar mais escurinho. Porque é uma área que tá mais interna. Do lado de cá também, ó, esse cantinho há de ficar mais escurinho. Aqui embaixo do arranjinho. Fazer mais um pouquinho. Você viu que a proporção é basicamente a mesma. Com mais azul, eu vou pôr um pouquinho mais do violeta. Toda a bordinha, tá? Pode fazer. Só não deixa aquela linha assim, muito aparada. Vai sumindo com ele. Com essa sombra, com esses batidinhos. Agora, eu vou colocar o branco aqui, ó, toda a barriga dele e nessa nadadeira. Pronto, terminei de preencher. E você viu aqui, eu fui fazendo assim com o pincel. Pra ficar bem crespinho ali. Aqui desse lado também. Eu fui deixando aqui, ó, o ladinho crespinho. Eu vou usar a mesma mistura que eu usei pra fazer esse e esse. Pra fazer uma sombra. Aqui, onde tá por trás. Um pouquinho aqui, ó, nessa borda. Pra fazer um acabamento aqui, que eu não quero fazer linha com pincel 0. E um pouquinho aqui, bem embaixo da barriguinha. Você viu que eu não subi na borda. Um pouquinho pra dentro ali, ó. Aqui. Também não vou descer ali, tô descendo aqui, ó, um pouquinho pelo meio. Vamos colocar o branco agora aqui na carinha. Também deixando crespinho. Ali, ó, vai colocando o pincel assim, pra não ficar uma linha reta. Vai fazendo batidinha, todo o contorno onde tem o preto embaixo. Preserva só o olho e o bico. Vou colocar uma isca de vermelho aqui, ó, na bochechinha, bem embaixo do olho. Dos dois lados, se coloca e vai girando o teu pincel.
Agora eu posso pegar o pincel 0 e o branco e posso fazer aqui, ó, acentuar alguns pelinhos para ficar bem crespinho. Nessa área aqui também, aqui eu vou deixar inclusive alguns pelinhos assim, ó, maiores. Não deixe uma linha de branco aqui. Você vai bater o pincel às vezes mais para cima, às vezes mais para baixo. Você vai cruzar esses pelinhos, não vai deixar uma carreira muito paralela. Toda essa região aqui eu vou fazer esse acabamento. Alguns pelinhos aqui na barriga, só para quebrar aquela linha. Se você gostou do efeito só do pincel maior, pode deixar, não precisa fazer esses pelinhos pequenos. Agora nós vamos fazer o cachecol. Eu vou usar o verde musgo e vou usar o vermelho. Primeiro eu vou usar o vermelho. Eu vou fazer a linha de baixo, a última linha aqui, ó, com vermelho. E onde tem o risco, que eu deixei crespinho, eu vou deixar um espaço para eu colocar o verde. Olha como que ele vai ficar. Depois aqui nesse buraquinho eu vou colocar o verde. Não vou fazer uma linha reta, porque quero deixar assim em zigue-zague, parecendo um tricô. E agora esse aqui. Vou deixar o verde aqui. Vou juntar o vermelho aqui, depois a gente separa com um pouquinho de sombra. E vai terminar aqui com um pouquinho do vermelho. Pro lado de cá também. Eu vou juntar o vermelho aqui, ó. Enfim, o risco vai aparecer. Daí eu deixo um espaço pro verde. Ponho mais um vermelho. E aqui um pedacinho de vermelho. Agora eu coloco o verde. Do mesmo jeito, ó. Fazendo assim com o pincel. O verde musgo, tá? Que é um verde mais claro. E onde ele encontrar o vermelho, vai ficar escurinho. Aqui, eu não vou trabalhar assim, vou trabalhar assim. Com o pincel nessa posição. Agora, com esse mesmo pincel, aqui, ó, tem a linha. Eu já vou deixar um pouquinho do verde aqui. E depois eu tenho uma dobra assim, ó. Que tá meio franzido. Então, só com um pouquinho do verde no pincel, a gente já faz essa sombra. A franja aqui vai ser verde. Coloco o nozinho. Com o pincel 0. Aí, puxo os fiozinhos. Na verdade, aqui, ó, 2 fiozinhos em cada nozinho já é suficiente para marcar uma boa de uma franja. Passou um pouquinho para fora aqui, então eu vou consertar com um pouquinho do branco. Achei que ficou meio escuro, então o que eu vou fazer? Com o branco, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio desse verdinho, eu vou colocar pinceladinhas, manchinhas, na verdade, de branco. Eu vou colocar um pontinho aqui em cima do nozinho. Aí, agora tá bonitinho. Vamos fazer o arranjinho da cabeça. Com verde musgo, eu vou preencher aqui as folhinhas do arranjinho. Vou usar uma isca de branco para fazer uma luz central,
aqui eu puxo para um dos lados. As bolinhas vermelhas. Agora, com o pincel 0, passo o traço no meio, puxo alguns risquinhos para os lados, faço os espinhos, todas elas com o mesmo padrão. Gosto de deixar esse espinho bem acentuado. Acho que essa ficou menor, então eu vou crescer um pouquinho ela. Pronto, agora aqui no meio eu vou contornar a bolinha, as bolinhas com o sépia. E aquele pontinho branco que dá um brilho. E aqui, ó, uns 2 ou 3 risquinhos desses com verde. Pra cá também posso colocar. Acho que pra cá também. Pronto, agora os olhos. Quero olhos azuis, então eu vou usar o azul Caribe, que a gente já estava usando antes, o mesmo azul Caribe, o branco e o preto, nessa sequência. Então, primeiro branco nessa parte maior. A parte de fora, esse de cá é exatamente igual. A segunda parte é a colorida. Preencho de azul. A terceira parte aqui é o preto. E quando você põe o preto aqui, ó, você já puxa o contorno. Que não precisa muita tinta no pincel, porque senão ele vai ficar grosso. Aí já põe o contorninho aqui pra fora também, ó. Entre o preto e o azul e entre o azul e o branco. Se precisar de algum retoque, ó, vou botar aqui com um pouquinho do azul, que o meu preto invadiu muito. Como o lado de cá tem que ficar igual, eu tenho que voltar aqui com um pouquinho também. Vou voltar aqui, ó, com um pouquinho do branco para fazer o cantinho, que não ficou muito certinho. Retoques prontos. Eu gosto de dar uma pinceladinha de branco em cima da área colorida. É só uma pinceladinha, não precisa inteiro, tá? Um brilho. E depois, um pontinho de branco aqui entre o preto e o azul. Vou colocar bem em cima, mas os dois tem que ficar na mesma altura. Podemos colocar uma ligeira sobrancelha, que seria só mesmo um pontinho. E agora eu preencho de amarelo ouro o bico. Como você viu, ele tem uma divisão. Então, embaixo dessa divisão, aqui, ó, você vai pôr um pouquinho do caramelo. E é uma coisa meio curva, arredondada. O movimento, preste atenção, é esse aqui, ó. Bem ali dentro. Ah, outra coisa, vou fazer um pouquinho de sombra dos dois lados, na parte de cima. Não vou fazer inteiro, só aqui e aqui. E agora, um pouquinho de sépia dentro aqui, ó, para ficar bem escurinho. E não precisa levar até o lado com o pincel maior, porque a gente vai fazer isso com o pincel 0. Você vai pegar um pouquinho de sépia e vai fazer esse acabamento aqui, ó. É uma linha que sai quase um pouquinho para fora. Pode ficar um pontinho dos dois lados.
E com essa linha, você pode até subir como se for um contorno, como se fosse um contorno aqui, mas não faça o contorno inteiro. E aqui embaixo também, ó, sim, sem fazer todo o contorno. E a gente pode iluminar. Vou iluminar com o 0 para ficar bem certinho. Essa parte aqui de cima do bico e um pouquinho aqui, ó, a parte de baixo. Em cima do amarelo ouro só. Aqui pode até subir um pouquinho pelo meio. Vou preencher a última nadadeira de preto e colocar a luz com um pouquinho do azul Caribe. Preenchi a nadadeira de preto. Vou iluminar o centro com o azul Caribe. E agora, a gente tem aqui, ó, uma nadadeira e um lado que se encontraram. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho do azul Caribe e faço isso aqui, ó. Vou iluminar um pouquinho ali para separar uma parte da outra. Aqui, ó, a carinha dele, o cachecol tá praticamente seco. Eu não coloquei nenhuma sombra ali. Então, eu vou fazer um pouquinho da misturinha de azul e violeta, de novo. Azul Caribe e violeta cobalto. Essa mesma mistura aqui. E eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Com cuidado para não borrar. Essa sombra eu deveria ter colocado antes. Nem percebi. Agora que eu tô finalizando aqui, que eu percebi que o rostinho tá sem sombra. Que a carinha dele tá sem sombra aqui na parte de baixo. Com a sombra fica mais bonitinho. Aqui também, ó, essa parte já tá praticamente seca. Então, eu posso pôr um pouquinho. Só aqui nessa curvinha. Desse lado aqui, ó, eu vou subir um pouquinho aqui também. Porque quem tá na frente é a parte da pluma. Então, eu tenho que puxar um pouquinho de branco. Aqui, ó, da pluma pra cima do rostinho. Então, a gente precisa dessa sombra aqui no rostinho, na carinha dele, para poder aparecer o branco aqui da pluma. Pronto, só até aqui. Olha como ele ficou aparecendo agora. E para finalizar, aqui, ó, o cordãozinho que segura a lanterna. Não vou fazer uma linha reta, eu vou só batendo o pincel. Isso já vai parecer uma correntinha. Essa vem só até aqui, tá? Essa passa lá por cima. Aqui onde não aparece, que tá escuro, você pode pôr assim, ó, um pontinho de branco em cima, que daí vai aparecer. Agora, a gente espera secar para fazer um pouquinho de acabamento ainda. Pronto, agora o nosso pinguim tá sequinho. Eu vou molhar o pano. Eu gosto de fazer fundo com o pano ligeiramente úmido, porque fica mais fácil de espalhar a tinta, o pincel corre melhor. E você gasta pouquinha tinta e o fundo fica suave. Então, começando, eu vou fazer com azul ultramar a parte de cima, porque ele tá no escuro, ele tá com uma luz, uma lâmpada. Então, vou colocar aqui uma linha, ó, aqui pra cima. Eu vou usar o azul ultramar. Olha como pego pouquinha tinta, coloco nos cantinhos e vou limpando o pincel pra fora.
Isso faz com que aqui ó, fica bem clarinho, aqui fica mais escuro. Um detalhe, não entre com o azul em cima do amarelo, porque vai esverdear. Então, coloquei a tinta aqui, eu venho aqui ó, de ladinho. E já venho sumindo, porque eu quero colocar só pouquinha tinta. E pouquinho fundo desse escuro. Cantinho, um pouquinho aqui. Em cima da água, se você fizer uma manchinha indesejada, a água, ela vai espalhar ainda essa tinta e vai tirar aquela mancha. Cantinho, ó, começo sempre no cantinho. Venho sumindo, não faça assim. Vem trabalhando pertinho aqui do ladinho do elemento que você tá sombreando. Aqui nesse cantinho ainda preciso. Aqui ficou um pouquinho branco, então eu vou descer um pouquinho mais com esse azul. Coloquei um pouquinho ali, bem pouquinho. Aqui, só porque onde tem o branco, se a gente tiver um fundo um pouquinho mais escuro, ele realça mais. Nem vou fazer esse movimento, só vou colocar aqui, ó. Limpar o pincel, na verdade. Acredita que já chega. Agora eu vou fazer com azul celeste. Ó, peguei um pouquinho também. Aqui a mesma coisa. Só que aqui embaixo vai ser o chão. Então, eu vou trabalhar sempre na horizontal. Eu vou fazer assim umas manchinhas aqui, ó, embaixo da bola do chapéu. Aqui no meio das perninhas, das patinhas. Vou limpando meu pincel assim, ó. Ó, limpei totalmente. Agora eu vou pegar o branco direto. Agora eu pego o branco um pouquinho mais de tinta. E vou colocar aqui, ó, na linha, vou fazendo umas manchas. Porque aqui é neve. Você pode ir fazendo, tipo, morrinhos. Você pode trabalhar reto. Ó, eu vou trabalhar com uns morrinhos aqui. Não coloque, não misture muito aqui, porque aqui a gente tem um branco em cima do branco. Melhor deixar mais escurinho aqui. Limpo o pincel na borda. Pode fazer batidinho também, se quiser, para deixar crespinho. Provavelmente, essa parte do branco, depois que seca, como tá em cima da água, ele vai ficar um pouquinho sumido. Aí você pode reforçar um pouquinho, mas não precisa colocar branco em tudo outra vez. Vou colocar um pouquinho de glitter. Aqui, ó, nas linhas escuras do chapéu, né, contorno. Aqui no arranjinho. No cachecol. Aqui na lanterna. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, na linha que divide o fundo do chão. Aqui pertinho da borda do chapéu. Eu vou colocar um pouquinho e vou espalhar assim com o dedo, que eu não quero que fique uma linha. Só quero que dê um brilho. Aqui também. Opa, saiu um monte aqui. Vou colocar e vou espalhar com o dedo. Pronto, no corpinho do pinguim eu não coloquei. E para quem tava esperando o pinguim, aí está. Trabalho bem diferente, né? Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br gratuitamente.